Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Nós, produtores de cerveja artesanal, ou mesmo quem toma cerveja artesanal com bastante frequência, tem certa tendência a preferir cervejas pelo menos um pouco turvas. E turbidez é algo legal, claro que depende muito do estilo, né? Mas diferencia basicamente a nossa cerveja artesanal da cerveja comercial, mas o excesso de turbidez ele pode ser um problema. E apesar de parecer uma coisa simples, fazer a clarificação de uma cerveja, na verdade é um processo extremamente complexo. Pelo menos se você não depende ou não tem, né, aí 6 meses para deixar sua cerveja clarificando. E eu andei tendo uns problemas com isso ultimamente, então eu resolvi começar uma nova série aqui no Beer School que é sobre a química da clarificação. Minha cabeça estava melhor. Nada a ver, irmão. Vamos lá? Gente, não parece, mas a clarificação é um dos temas mais complexos que se tem dentro da cerveja. Eu ouso a dizer que é mais complexo do que qualquer coisa que a gente já abordou aqui no Beer School. E olha que a gente já abordou bastante coisa complexa. E claro que a gente não vai abordar tudo isso muito a fundo, afinal, eu imagino que quase todo mundo ia embora se a gente entrasse na química pesada da fermentação, da clarificação. E nem tem porquê, né? Tem aquela regra do 80-20, às vezes saber 20% do conteúdo já serve para resolver 80% ou mais dos casos, e é isso que a gente vai abordar. E mesmo esses 20% já podem ser bastante complicados. E ainda a gente tem que ressaltar que a clarificação está muito associada com a estabilidade da cerveja, é quase indissociável. Então essa série ela não vai ser só sobre clarificação, ela vai ser uma série sobre clarificação e de tabela de estabilidade da cerveja. Sempre antes de iniciar uma série eu faço esse vídeo introdutório, né, tentando falar o que a gente vai falar na série, sentir o que vocês esperam da série, porque isso me guia como fazer ela melhor. E aí você vai falar, mas assim, eu gosto da minha cerveja turva, por que eu vou clarificar uma cerveja? E existe muita diferença entre uma cerveja razoavelmente turva e uma cerveja turva mesmo, assim, a cerveja que ela tem problemas relacionados à turbidez. E às vezes existe muito de, não sei se um pouco de falta de conhecimento, ou um pouco de ego, ou não sei, que as pessoas falam, não quero uma cerveja clarificada, mas na verdade, interiormente, eu não consigo ter uma cerveja clarificada. Não é nenhum problema, depois dessa série, eu acho que todo mundo vai saber todos os recursos possíveis que a gente pode usar dentro de casa para chegar numa cerveja, se não totalmente clarificada a níveis aceitáveis, com certo nível de turbidez ainda, porque é o que a gente quer, talvez, como cervejeiro caseiro, para boa parte dos estilos. Ocasionalmente, um estilo ou outro a gente vai deixar cristalino, e a gente vai falar disso daí também. E aí a gente começa se perguntando, por que a gente clarifica a cerveja? Existem pelo menos 3 motivos muito importantes, sendo que o primeiro é extremamente óbvio, que é a estética. A estética ela é um pouco subjetiva, né? Tem gente que pode gostar da cerveja mais turva, tem gente que pode gostar da cerveja extremamente cristalina. E tem um fato que torna essa discussão muito mais difícil, que é a chegada de cervejas feitas para serem turvas. Claro, tem a Weiss, que vem lá do começo, que ela tem essa ideia de manter a turbidez. Só que, por exemplo, recentemente a gente tem as New England IPAs e elas têm como característica turbidez. E é uma turbidez bonita, sim. As cervejas são bonitas, mas elas são cervejas projetadas para ser turvas. Elas têm umas cores mais vivas, assim, um amarelo mais vivo. Apesar de estar aí na vantagem estética, usar como vantagem estética, ela ainda está sujeita a acontecer tudo que é de problema que a turbidez pode trazer, que são os outros 2 pontos que a gente vai falar. Alheio a esse tipo de cervejas, New Englands ou as Weiss, que elas têm o objetivo de serem turvas, a aparência da cerveja é muito importante. É muito, muito importante, sim, além do que a gente consegue imaginar. E tem uma matéria da revista Brew Your Own que ela fala sobre a relação da beleza da cerveja com a avaliação da cerveja. Isso é uma loucura. Nesse teste, eu vou tentar deixar aqui embaixo o link se eu achar essa matéria. Basicamente eles falam sobre um experimento feito assim. Eles pegaram uma cerveja feia e uma cerveja bonita e deram para os participantes tomarem. Lá não é muito claro se foi um julgamento como padrão, como BJCP, ou se foi só uma coisa casual, mas basicamente as pessoas atribuíam notas maiores à cerveja que era mais bonita. E isso ficou muito claro quando eles fizeram o mesmo teste com os olhos vendados. Porque, assim, bem sincero, a cerveja é um conjunto de coisas que é muito maior do que só o sabor da cerveja.
Às vezes a gente toma algumas cervejas, não só cerveja, né, mas a experiência humana como um todo é assim, que tem outros fatores que a gente não consegue mensurar, que são talvez até mais importantes do que o próprio sabor. Por exemplo, uma caixa de, inventar uma coisa assim, tem um vinho, uma cerveja que foi feita há 200 anos atrás, foi achada uma caixa dela, era de tal rei, aí você fala, nossa, tem cerveja foda, e às vezes nem é. E às vezes tem muita cerveja aí que ela tem um contexto foda, mas que a cerveja não é foda, mas ela fica foda. Segundo motivo, off-flavors. Quando a gente tem uma cerveja turva, a gente vai ver nessa série que a turbidez ela não vem de um componente só. É muito complexo o negócio, vem de muitos componentes, ou podem ter diferentes tipos de turbidez. A turbidez da Weiss não é a mesma turbidez de uma New England. Então a gente pode ter turbidez vindo de todos os lugares. A gente pode ter da própria levedura, como no caso da Weiss, a levedura fica em suspensão. A gente pode ter vindo do malte, como por exemplo a proteína, a gente pode ter turbidez proteica. A gente pode ter de adjuntos, uma aveia. A aveia tem muito glucano. Glucano pode também vir a dar, dependendo da quantidade de turbidez. Malte também tem, mas como a gente viu na série sobre malte, ele acaba degradando no meio do caminho. Pode vir do lúpulo por meio dos polifenóis. Então, basicamente, qualquer ingrediente que a gente coloca na cerveja pode dar turbidez, e é uma turbidez diferente. E o que é a turbidez? É algo que não está dissolvido no meio. Então, se ela está dissolvida, ela é solúvel. Se ela não está dissolvida, ela fica turva. É característica de solução, quando tem algo dissolvido, e dispersão quando tem algo misturado, mas não está solúvel. E essa coisa a mais, ela pode ser precursor ou ela pode ser um off-flavor, ela pode vir a ser um off-flavor durante o processo. Então, cervejas clarificadas, que têm menos desses componentes adicionais, elas têm muito menos tendência a desenvolver off-flavors. Vamos pensar na própria cerveja que tem turbidez de levedura. Qual que é o off-flavor que vai acontecer nela? Primeiro, ela pode ter cheiro de levedura, um cheiro característico. Eu já passei por situações desagradáveis nisso. Quando estava o John Palmer aqui, a gente foi num bar no último dia antes dele ir para o aeroporto e ele quis pegar uma cerveja da Vals lá que custava R$50 e eu que estava pagando ainda. E ele abriu aquela cerveja de R$50, a garrafinha de 300 ml, e era pura levedura, era pura turbidez de levedura. Ele falou, nossa, parece cerveja de principiante. E é verdade, cerveja que não foi clarificada não é legal, mas isso é o efeito da levedura direto. Mas ter levedura pode dar off-flavor relacionado a ter levedura. Por exemplo, off-flavors relacionados à autólise. Se a cerveja é muito proteica, se tiver muita turbidez de proteína, e não a mesma proteína da levedura, proteína vindo do malte. Existe um outro composto, além do SMM, que vira DMS, que a gente está falando muito nas séries anteriores, que pode vir a dar DMS também, que é o DMSO. É um precursor do DMS também, só que esse é metabolizado por alguns tipos de levedura. Ele está lá no malte, ele está associado com a proteína, quanto mais proteína, mais esse precursor vai ter. E quanto mais proteína tem na sua cerveja, mais potencial tem desse DMSO virar DMS. Então, turbidez associado com off-flavor. Não na hora, mas talvez com desenvolvimento de off-flavor. Como eu disse, existe estabilidade química, física e biológica. A turbidez está de certa forma ligada com essas três estabilidades, mais com a química e com a física, mas assim, de certa forma também com a estabilidade biológica. Isso que a gente vai falar bem no decorrer dessa série aí. E por fim, o último motivo importante de trabalhar e estudar a turbidez é a consistência. Consistência é aquela capacidade que a gente tem de gerar cervejas iguais em lotes diferentes, se a gente estiver fazendo a mesma cerveja, obviamente. Eu não vejo assim muito cervejeiro caseiro se preocupar com isso, ainda mais gente que sempre diversifica a receita, mas é uma característica de um bom cervejeiro. Um bom cervejeiro ele tem que conseguir repetir a própria receita. Isso não é muito fácil e a turbidez ela atrapalha muito nisso. Talvez se você é um cervejeiro profissional vendo aqui, talvez isso faça mais sentido para você. Por que a turbidez está associada com a repetibilidade de lotes? Porque a turbidez ela depende dos ingredientes. Por exemplo, um malte proteico. E pode ter diferença nos ingredientes durante safras, entre maltearias, entre mestres malteiros. A gente pode pegar 2 lotes de malte, até da mesma marca, e eles têm níveis de proteína diferentes. Eles vão gerar níveis de turbidez diferentes. Se eles gerarem níveis de turbidez diferentes, volta lá no passo anterior que vai gerar off-flavors diferentes. Ou vai gerar um perfil sensorial diferente em geral para sua cerveja. A mesma coisa vale para lúpulo. A gente tem lúpulo padrão em safras, né? Se a gente pega uma safra 2018, 2017,
além de corrigir as outras coisas como amargor e aroma que são importantes para nós, a quantidade de polifenol varia. Quando a quantidade de polifenol varia, a turbidez de polifenol varia também, que é basicamente a turbidez das New England. Saber como contornar isso e saber como utilizar isso é essencial para uma padronização mais fina entre os lotes. Não mais fina, uma padronização mesmo, até uma padronização média, assim, mediona, a gente já precisa levar essas coisas em consideração. Então a gente pode ver aqui que a turbidez ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é só a diferença entre uma cerveja bonita e uma cerveja feia, e apesar disso ser bastante subjetivo também, né? Tem muitos fatores importantes para nós cervejeiros, e o principal talvez é a estabilidade. A estabilidade da cerveja é totalmente associada com a turbidez dela. Então esse primeiro vídeo é para eu sentir as expectativas que vocês têm sobre as séries, perguntar o que vocês acham sobre turbidez, qual que é a dificuldade de vocês sobre turbidez, se a gente se aprofunda muito, se a gente vai nos 8, 80. Então, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo, vai me ajudar demais a direcionar o resto da série. Até o próximo vídeo e curtam aí fazendo favor, e se quiserem apoiar o meu, escutem o nosso apoio. Até a próxima.